Romanos capítulo 6, os versículos de 15 a 23 hoje. E a nossa pergunta vai ser: de quem você é escravo? De quem nós somos escravos? Chegando nesse ponto, no versículo 15, nós já vimos que Paulo falou que nós estamos mortos para o pecado. E ele fez uma pergunta que é parecida com a pergunta que ele vai fazer no versículo 15 hoje, mas um pouco diferente. Que a pergunta dele na primeira parte do capítulo 6 foi: será que alguém pode continuar no pecado habitual, uma vez que ele é cristão, uma vez que ele realmente entendeu quem ele é, quem Jesus é, e uma vez que ele recebeu a vida nova em Jesus? Pode continuar no hábito do pecado, como se nada tivesse acontecido? Ele falou: de maneira nenhuma, não tem como, porque você teve uma mudança radical no seu coração. Você recebeu a nova vida em Jesus, Tudo se fez novo. Você tem um relacionamento totalmente diferente agora em relação ao pecado. E isso ele falou, veio com a sua identificação com Jesus. Assim como Jesus, você, nele, morreu para os pecados, foi sepultado e ressuscitou para uma nova vida. Agora você vive essa vida de Jesus, Você foi identificado com Ele. Não tem como voltar para aquilo que você era antes, assim como uma borboleta, uma vez que está voando, ela não vai mais para o chão, assim como a lagarta, e vai se rastejando pelo chão. Não, ela tem uma nova vida, uma nova forma de viver. E aí Paulo falou: a gente precisa então se considerar mortos, Realmente falar: é isso que nós somos, pronto. E oferecer aquilo que nós temos, os nossos corpos, em primeiro lugar, para o uso de Deus, Para Deus, e não mais oferecer os membros do nosso corpo para o pecado. Então, o cristão pode continuar no pecado habitual? Não, de maneira nenhuma. A pergunta de hoje se refere ao pecado ocasional. E se você cai na tentação, naquele momento você acaba pecando, o que acontece então nesse caso? O que acontece com o cristão que cede à tentação? E todos nós temos essa experiência, porque não existe vida sem pecado nenhum, Todos nós temos a luta diária com a carne, então é algo ainda mais importante para nós, que temos essa luta diária. Então vamos ver, a partir do versículo 15, essa pergunta que Paulo tem para nós. Ele fala: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Então, assim como o original, no começo do texto do capítulo 6, nos fez entender que é algo habitual, a gramática no original agora nos mostra que é algo ocasional, Algo que acontece uma vez ou poucas vezes, não é um hábito. E a pergunta é: agora você está debaixo da graça, não está mais debaixo da lei. Devemos pecar? Podemos de vez em quando, não é tantas vezes. E isso ele traz já, vamos ver a conexão com o texto anterior, versículo 14, falou que vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos continuar pensando logicamente: não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da condenação, Porque a lei fala: você peca mesmo uma vez, você é condenado, que você é culpado, então você vai sofrer a penalidade. Na teoria, você pode falar: pecou uma vez, então perdeu seu lugar no céu, perdeu a salvação, vai para o inferno. Infelizmente, tem cristãos hoje que se relacionam com Deus assim. Você peca uma vez, então naquele momento, perdeu a salvação. Você se reconciliou com Deus, pediu perdão, você é salvo novamente, está livre do inferno. E assim, a vida dessa pessoa se torna uma montanha-russa, Porque um momento você está salvo, outro momento perdeu a salvação. É terrível, Nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Não precisamos ver
com medo constante de perder a nossa salvação. E aí, debaixo da graça, como a gente viu em Romanos, o nosso pai Abraão foi justificado pela fé. Por nada que ele fez, nenhuma performance, nenhum merecimento, dele, ele simplesmente creu, e isso foi acreditado como justiça. Por causa da obra de Jesus, nós somos salvos, não baseado naquilo que a gente pode oferecer para Deus e a performance que a gente tem agora. Então, debaixo da graça, quem nunca pensou, já que eu estou debaixo da graça, um pecado só não vai me julgar no inferno, Por isso, não vou perder a minha salvação. Então, quando eu pedir perdão, eu sei que Jesus vai me perdoar de novo, eu sei que Ele vai me purificar. Então, uma só vez, por causa disso, não vou para o inferno. Quem não pensou assim na hora da tentação? E a gente sabe que são momentos difíceis, Porque tentação, já fala, é algo que está tentando você. Para cada um é diferente, Cada um tem as suas fraquezas. Mas o pecado é um prazer, mesmo momentâneo, Mesmo por um momento, a Bíblia fala. Mas essa sensação de prazer é o que nos atrai, E às vezes são aqueles momentos que a gente não espera, A gente não está pronto. E é um prazer, senão nenhum cristão pecaria mais. Mas a gente ainda peca porque é algo que nos atrai. A carne deseja, e Satanás joga uma isca, porque ele é expert, em conhecer as nossas fraquezas. Ele também é perito na humanidade, mais de 6.000 anos tem estudado aí o padrão de um ser humano, da humanidade toda. E a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nos momentos em que a gente está fraco. Pode ser fisicamente fraco, Você passou por uma semana, estava muito difícil e fisicamente você não aguenta mais. Aí vem uma tentação, já é mais difícil resistir. Se você está emocionalmente abalado, já é mais difícil resistir quando Satanás vem com alguma tentação e a sua carne acaba desejando. A gente tem que ficar esperto nesses momentos. Quando você está muito frustrado com alguma coisa, quando você já não tem mais aquele hábito de leitura, de devocional diário, espiritualmente você está fraco. Você acaba sentindo como se Deus estivesse longe. E aí Satanás vem com uma isca, joga para você e aí mais fácil você acaba pegando essa isca. Mas não só nesses momentos. Também quando a gente tem grandes vitórias ou experiências espirituais. Quando você estava no auge, como Elias no Monte Carmelo. Ele estava ali contra os profetas, centenas, ganhou a vitória e depois caiu no abismo. Os discípulos, depois da última ceia, aquele momento de intimidade com Jesus, vão para o Getsemane e acabam dormindo, na fraqueza da sua carne. Então, a gente vê que mesmo no auge espiritual, Satanás vem para nos tentar. O que Paulo fala? A mesma coisa que ele falou no começo do capítulo. Nesse caso, o pecado ocasional, de vez em quando, agora que a gente está debaixo da graça, pode? De maneira nenhuma. Que absurdo, Nem pensar. Esquece disso, porque em primeiro lugar, lembra, você não precisa mais fazer isso. Você recebeu uma nova natureza em Jesus. Você não é mais escravo do pecado, você está morto para o pecado e você está livre para dizer não. Mas, e o que a gente vai ver nos próximos versículos, também o pecado sempre é pecado. Não importa se é habitual ou se é uma vez só. Não é apenas uma coisinha que não vai nos afetar. O cristão que decide pecar deliberadamente, que acaba cedendo a uma tentação, mas sabe que não deveria, mesmo ocasionalmente, mesmo uma vez só, vai sofrer as consequências do pecado, porque pecado é pecado. E a gente vai ver isso em 3 pontos hoje. Primeiro, essa pessoa se torna um escravo do pecado outra vez.
Segundo, vai colher o fruto que o pecado oferece, que é a vergonha. E em terceiro lugar, vai receber um salário que o pecado sempre paga, que é a morte. Vamos ver então o primeiro ponto de versículos de 16 a 19. Somos escravos do pecado ou escravos da justiça? Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Um fato que todos nós precisamos entender, né? Porque ele fala no versículo 16, não sabem que... Vocês não sabem, tem fatos que a gente precisa entender. Por quê? Existem também mentiras que estão enraizadas no nosso coração. E se a gente não perceber, não detectar, essas mentiras acabam crescendo, né? E um dia vão determinar as nossas ações também. Primeiro os nossos pensamentos e depois as nossas ações. E essas mentiras precisam ser arrancadas pela raiz. Tem coisas no nosso coração que a gente não consegue detectar, a não ser que o Espírito Santo nos ajuda e a gente, né, reflete sobre aquilo e a gente percebe. E às vezes do nada, você percebe uma coisa e fala, obrigado, Senhor, eu estava crente que era assim, né? E geralmente em relação à bondade de Deus, né? Mas também em relação ao pecado. E a mentira é que muitas vezes a gente cai nessa mentira que um pecado só não faz mal. É uma vez só. Eu vou ceder à tentação uma vez só, não faz nada, não vou ser dominado por esse pecado, né? No final sou eu que mando, na hora que eu quiser parar, eu paro. E todos os comentários sempre trazem o exemplo do fumante. É exatamente o que o fumante fala. Eu paro quando eu quiser. Eu já fiz isso várias vezes, dezenas de vezes. Ele sempre volta, né? Porque é algo difícil, né, de se superar. Qual o primeiro fato que a gente tem que lembrar? Fato 1, o ser humano foi feito para servir alguém. Foi feito para servir alguém. Quando Deus criou o ser humano na sua imagem, né, foi para ser espiritualmente compatível com Ele, para viver em comunhão. E Deus deu um corpo para o ser humano para servir a Deus, para oferecer esse corpo, né, como sacrifício vivo para o Senhor. E nessa união, né, nesse relacionamento íntimo de amor, o homem, né, e a mulher, Adão e Eva, tinham plena satisfação, plena realização na sua vida. Mas Deus também deu o livre-arbítrio, né? A gente sabe que Deus falou, você tem uma escolha, você tem uma opção, porque eu quero me relacionar a você, eu quero uma resposta de amor não imposta, mas de livre e espontânea vontade. Então, ele podia escolher, né? O ser humano podia escolher a quem servir. E acabou escolhendo servir a si mesmo, não foi? Ele falou, claro, instigado pelo diabo, sim, é bom, parece legal, eu quero ser como Deus, né? Eu quero fazer isso por mim, eu quero escolher servir a mim mesmo. Só que no final, ouvindo o diabo, acabou obedecendo o diabo, né? Acabou se tornando um servo da vontade do diabo, porque esse era o plano do diabo, né? Fazer esse homem, essa nova criatura cair e seguir a ele e não a Deus. E essa ilusão que a gente vê pelas mídias, em todo lugar, sendo disseminado, né, nas cabeças, que você não precisa de autoridade nenhuma.
Você é dono da sua vida, você é o dono do seu nariz, você que manda na sua vida, ninguém manda em você. Você é o seu próprio mestre, é você que faz o seu próprio destino. Até no filme, um filme de Hollywood, interessante, que traz a contraproposta, né, bíblica. Engraçado, quem conhece os Vingadores, né, o primeiro filme de 2012, tem essa personagem Loki, né, que vem para a Terra para subjugar a Terra. Aí, em determinado momento, tem uma cena, inclusive na Alemanha, que ele se apresenta àquela multidão de pessoas comuns, né? Ele manda todos se ajoelharem diante dele. E aí ele fala sobre esse ponto, sobre esse fato. Ele fala, não é o estado natural de vocês, vocês foram feitos para serem dominados. E aí, uma pessoa idosa, né, um senhor se levanta e fala, mas não para pessoas como você. E é legal porque mostra que a gente tem a escolha. A gente pode e tem que escolher diante de quem a gente vai se ajoelhar, a quem a gente vai servir. E o fato é, biblicamente falando, todo mundo serve ou a Deus ou ao diabo. Ou você segue a vontade de Deus ou você segue a vontade do diabo. E claro que um monte de gente vai protestar naquele momento. Não, eu faço o que eu quero. Que diabo o quê, né? Que Deus o quê? Eu sigo a minha vontade, eu faço o que eu quero. Exatamente, né? É isso que o diabo quer. Que a gente só siga o que nós queremos. Aliás, não foi essa parte da mentira do diabo no jardim, né? Coma isso. Eu sei que você quer, né? Você quer comer. Então coma logo. É o que Tiago também fala em Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Nós queremos servir a nós mesmos, mas no final, por causa do nosso desejo egoísta e pecaminoso, e no final a gente acaba servindo ao diabo, né? Então, todas as pessoas que falam, não, eu estou livre nas minhas escolhas, né? Ninguém está mandando em mim. Perceba o que você está fazendo. Se você segue só assim mesmo, então você acaba seguindo a vontade do diabo. A maior mentira, obviamente, do diabo hoje em dia é que ele nem existe, né? E quanto menos pessoas percebem que ele está por aí e falam, não, o diabo não está aqui, eu faço o que eu quero, ele está ganhando. Porque a posição que cada pessoa toma, posição egoísta, teimosa, em oposição a Deus, Satanás acaba ganhando. Então, ele mais que fica feliz quando as pessoas nem percebem, nem sabem, nem entendem que ele está por aí e por trás de muitas coisas também. Esse é o maior problema da humanidade que a gente vê hoje, quando a multidão não reconhece que existe uma autoridade. Quando pensa que pode fazer o que quiser, cada um faz o que quiser e cria um caos. E Satanás adora uma confusão assim, né? Porque é aí que ele pode reinar mais e fazer mais os seus planos. No final, as opções não são infinitas que a gente tem, né? A gente tem opções e escolhas bem limitadas. No final é Deus ou o diabo. Isso através das pequenas escolhas que a gente tem no dia a dia. Então, esse é o fato 1. A gente foi feito para servir alguém. Mas Paulo foca o fato 2 na escravidão. A quem você serve, aquilo que você serve, você se torna escravo, né? Isso é fato. E Jesus falou a mesma coisa em João 8,34. Jesus respondeu àqueles fariseus, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, você serve ao pecado, você se torna escravo. Interessante que Jesus falou essas palavras no mesmo contexto quando ele chamou os fariseus, né? Falou para eles que o diabo era o pai deles, né? Até combina bem com o nosso contexto também. Nós tornamos escravos do pecado uma vez que a gente serve a ele. Não
aqui fala escravos, não um conhecido distante, nem um parceiro momentâneo, mas um escravo. Uma pessoa que não tem mais controle sobre a sua própria vida. Uma pessoa que tem que estar à disposição 24 horas por dia, 7 dias na semana, à disposição do seu mestre. Não pode escolher, estou saindo fazendo umas compras no mercado. Eu agora vou sentar aqui e assistir a TV. Não, você tem que estar à disposição do seu mestre, você é escravo. E a gente não pode subestimar o poder do pecado. No nosso contexto, a gente poderia falar, mas é só uma vez, é só mais um pouco, não me controlou ainda, eu estou no controle daquilo. Mas como já foi dito muitas vezes, tudo começa com um pensamento. E o pensamento vai gerar palavras. Você fala sobre aquilo, as palavras logo vão se tornar uma ação. Eu falei tanto aquilo, agora eu vou fazer. A ação contínua se torna um hábito. E um hábito na sua vida, se não quebrar, vai se tornar parte do seu caráter. E um caráter acaba sendo um destino. Começa pequeno, uma vez só. Não foi nada. Mas você está traçando aí um caminho que pode levar a um destino. Tiago, mais uma vez, no próximo versículo daquele que a gente leu, capítulo 1, versículo 15 de Tiago, ele fala: então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ceder à tentação, naquele momento só, é engravidar a carne. E aí vai ter uma consequência, vai ter um resultado. Todo pecado tem consequências, assim como o bebê que nasce depois de 9 meses. É fato que vai nascer, a não ser que alguém intervenha com algum tipo de aborto, e mata essa criança, mas no caminho natural, essa criança vai nascer depois de 9 meses, vai ter uma consequência, mesmo que no começo não pareça ter nada. Só foi uma noite só, não foi nada, tomou remédio, esqueci de tomar remédio, não deve ter dado nada. Bom, no começo parece que não foi nada, não aconteceu nada, não tem nenhuma evidência ainda, não tem uma barriguinha ainda, não aconteceu nada de ruim, a gente pensa, posso fazer de novo, posso cometer esse pecado de novo, só mais uma vez, porque é prazeroso. Da primeira vez não aconteceu nada ruim, acho que na segunda vez, 2 vezes, 3 vezes, tudo bem, depois eu paro. Só que, na próxima vez, já fica um pouco mais fácil, porque você ultrapassou uma barreira. Uma barreira até em relação a temor ao Senhor, você ultrapassou. É mais fácil para cometer de novo e cada vez mais fica mais difícil para parar e mudar. Esse é o problema. Uma vez que a gente está aí no gatilho, é mais fácil e mais difícil para parar. E sem perceber, a gente acabou fazendo um pacto com o pecado. A gente se tornou escravo do pecado e, no final, a gente sempre vai receber morte. 2 exemplos. A mentira. A gente fala, mentira tem pernas curtas, que não pode contar uma só, que você acaba tecendo uma teia em que você está se enrolando. Você vai ter que contar outra mentira para cobrir a primeira, porque alguém vai descobrir que você pode até ser um crânio, jogar xadrez perfeitamente e pensar em todos os movimentos lá na frente. É a mesma coisa com a mentira. Você não sabe daqui a 100 movimentos aí o que vai acontecer. Não. Alguém vai perceber que aquela primeira mentira estava furada. Você vai ter que contar outra para continuar aquela teia que você começou. E aí você vai ficar todo enrolado, todo preso naquela teia, ou você vai romper essa teia contando a verdade. E esse, na verdade, é o único caminho. Se você quiser ser livre, conta a verdade. Para de mentiras e conta aquilo que realmente é e foi e aconteceu. Segundo exemplo, a ira, a raiva, a impaciência. A gente acaba jogando uma palavra mais áspera, mais
mais rude para uma pessoa, só para ela saber que a gente está um pouco frustrado, hoje não acordou bem, né? E a dosagem não demais, porque a gente gosta daquela pessoa, né? Só um pouquinho. Mas aí acontece que a gente não esperava. Essa pessoa não engole apenas, né? Ela revida a reação igual e ela fala uma outra palavra ríspida. Mas peraí, eu vou responder de novo. E a gente fala uma palavra mais ríspida para aquela pessoa e daqui a pouco a gente tem uma briga. Não é o que a gente queria, né? Só foi uma vez só, uma palavra só, mas logo vem a reação, porque a gente é igual no final das contas, né? O pecado sempre nos leva além do que a gente queria. A gente vai além do que a gente queria ir. Não, eu só vou até aqui. Você começou uma cadeia, né? Agora você é escravo do pecado. O pecado vai te julgar além daquele ponto, além do que você projetou e imaginou. E pior, que ele vai afetando outras pessoas ao nosso redor também, porque é um vírus contagioso, né? Todos nós temos problemas com a nossa carne e o pecado. E você lança um, você vai ouvir outra coisa, você vai receber algo de volta. Mas aí Paulo fala, né, escravos do pecado, mas também podemos ser escravos da justiça. E ele fala, vocês foram libertados do pecado, vocês foram escravos. Isso, na verdade, está no passado, esse é o fato que a gente tem que entender. A gente não precisa mais pecar, a gente está liberto. Vamos acordar. A decisão que você já tomou um dia, né, de obedecer a palavra de todo o coração, você só tem que decidir todos os dias da sua vida. De coração. Porque é esse relacionamento de amor, né, para o qual nós fomos criados. Amar a Deus, responder ao amor dele com obediência à sua palavra. Viver de acordo com quem nós somos hoje. Não mais escravos do pecado, mas agora escravos da justiça. A justiça é o novo patrão que a gente tem, não o pecado. E seria totalmente errado, depois de você mudar de emprego, correr de volta para o seu patrão antigo e falar, como que eu posso te agradar hoje? Qual o trabalho que você tem para mim hoje? Você tem um novo patrão, você foi, né, resgatado, né, vamos dizer, contratado, você foi chamado para receber o amor de Deus e viver o amor dele. Agora nós somos dominados e cativados pela justiça e, na verdade, queremos fazer a vontade dele. E uma boa ilustração vem do Antigo Testamento. Vocês devem se lembrar daqueles escravos por opção. O escravo que, né, depois de certo período, o hebreu escravo seria liberto, mas ele tinha uma opção. E Êxodo 21, versículos de 5 a 6 nos falam isso. A lei diz, se porém o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será escravo por toda a vida. Ou na verdade fala, será escravo para todo sempre. Essa questão, você ama Jesus? Você ama seu Senhor? Você quer servi-lo? Você quer servi-lo para sempre? Então esquece o seu antigo mestre. Não vai mais bater cartão, né, no serviço do seu antigo patrão. Esquece que você um dia já estava, né, debaixo do domínio dele. Hoje ele não tem mais direito nenhum sobre a sua vida, esse pecado, mas sirva o seu novo Senhor, sirva a Jesus. Pergunte para ele o que o Senhor quer que eu seja, que eu faça. E aí responda com a disposição de um escravo. Quando o Senhor falar, você diz, sim, Senhor. Porque é isso que o escravo deve falar, né? Não se ouve da boca de um escravo, não, Senhor, não estou afim, né? Não deveria sair da nossa boca, já que a gente é escravo da justiça. E perceba onde isso tudo está te levando. Não mais de maldade em maldade, mas agora para a santidade. E a gente vai para o segundo ponto, que é o fruto.
Qual o fruto que a gente está colhendo, porque a gente está plantando para aquilo? Versículos 20 a 22. O fruto do pecado ou o fruto da justiça? Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Como escravos do pecado, estávamos, como ele fala, livres da justiça. Não tínhamos justiça nenhuma, não fazíamos nada justo, não tínhamos nada para oferecer que era justo. A gente só podia oferecer a nossa justiça, as nossas obras, que a Bíblia fala são trapos imundos. Não tinha nada que poderia agradar a Deus. Mas agora, o que a gente tem para oferecer? Vamos ser real, também não é nada grandioso, né? A gente olha para nós mesmos, o que a gente tem para oferecer? A nossa vida é maravilhoso, tem muito valor diante de Deus, mas eu olhando para mim, bom, Deus, não tenho grande coisa, mas eu te ofereço. Eu ofereço o que eu tenho pela fé. E essa é a diferença. Hoje eu ofereço tudo baseado na justiça que eu já recebi de Jesus. Essa foi a diferença entre a oferta de Caim e Abel. Porque se a gente percebe o que eles ofereceram, a gente até pergunta, mas Deus, por que rejeitou a oferta de Caim? Deus não gostou do fruto da terra? Só queria animais sacrificados? E a gente percebe pela lei que Deus recebia os dois. Né? Tinha bolos que você poderia fazer para Deus, né? E os sacrifícios. Como não fala especificamente de um sacrifício para o pecado, com Caim e Abel, a gente pode concluir qual é então a diferença de Deus. Os dois ofereceram algo para o Senhor, mas por que rejeitou a oferta de Caim? E a gente vai para Hebreus 11, que fala da fé. E fala que Abel ofereceu a sua oferta pela fé. Caim não. Essa é a diferença. Talvez não seja grande coisa que você tem para oferecer, mas você está oferecendo pela fé aquilo que você gostaria de dar para Deus. Então essa é a diferença. Mas o fruto do pecado também é sempre evidente. Coisas vergonhosas. Se a gente dá uma olhada para a nossa vida, vem muita coisa na cabeça, né? Momentos de vergonha que a gente passou. Momentos que a gente fez coisas obviamente erradas, que a gente fez ações indignas, né? Causou danos irreparáveis. E mesmo perdoados hoje, a gente ainda sente a dor, né? Deus, graças a Deus, não escolhe não se lembrar mais, mas a memória para nós ficou. A gente olha e a gente gostaria de apagar tudo isso, todas aquelas manchas na nossa vida, né? Na nossa trajetória, a gente queria que nunca tivesse acontecido. E a gente até pensa, tomara que ninguém nunca descubra. E com certeza tem coisas que até para a pessoa mais íntima na nossa vida, seja o nosso cônjuge ou outra pessoa, provavelmente a gente não vai contar porque uma vergonha é tanta de tudo que a gente já fez na nossa vida. O pecado só traz fruto da vergonha. E esse é o fruto que todo pecado traz. Isso que a gente tem que lembrar, por menor que seja, mesmo ocasionalmente, mesmo que tenha sido feito uma vez só. É a vergonha que a gente colhe. É um fruto, a gente tem que se lembrar, que não é doce, mas amargo. E isso que Adão e Eva provaram, né? Eles achavam que era uma doçura, seria maravilhoso, mas desobedecendo a ordem de Deus, eles provaram amargura. Foi tudo amargo. Interessante que Provérbios traz a mesma ideia sobre a mulher imoral. Provérbios 5, de 3 a 5, fala: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, parece doce, né?
Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Algo pode parecer doce, porque é uma tentação para você, mas lembra que no final é amargo. Você não vai conseguir aquele gosto, aquele sabor, provar aquilo que você almeja. Vai ser o contrário. Não cai na tentação nenhuma vez só. E lembra que no final tudo vai levar à morte. E a gente ainda vai falar sobre o salário da morte, mas ainda vamos focar nos frutos. Como escravos de Deus agora, qual é o fruto que a gente recolhe? E ele fala, o fruto leva à santidade. E a gente olha para nós e a gente sabe, na nossa conduta não somos santos, né? A nossa posição diante de Deus é de santidade. Deus olha para nós e nos vê perfeito em Jesus, nos vê santo assim como Jesus é. Mas a gente sabe que no dia a dia a gente não age toda hora como um santo, né? A gente deixa manchas na nossa consciência por causa disso. Mas todo ser humano que é escravo de Deus tem a promessa que vai se tornar santo. Vai colher um fruto que vai levar à santidade. Quando nós oferecemos os nossos membros a Deus, Ele os santifica, Ele nos santifica, Ele nos separa para o seu uso exclusivo. E a gente também vê a diferença, então, entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo, era como pela lei. Você, uma pessoa cerimonialmente puro, andava por aí, tocava sem querer numa coisa impura, também ficou impuro. Você se tornava impuro por causa desse contato. E esse era o problema, e vamos trazer alguém que era escolhido, mas que mexia com as coisas erradas, o problema de Sansão. Sansão era o escolhido, para ser o libertador daquele momento. Tinha uma força gigantesca, mas para que ele usava os membros do seu corpo? Muito mais para o pecado do que para Deus, né? Ele fazia coisas grandiosas, mas toda vez que ele era tentado, e principalmente por mulheres, ele caía. Ele fazia coisas grandiosas, mas a vida dele estava indo para a morte. E naquele momento, o melhor exemplo, quando um leão atacou ele, com a força do Senhor, ele rasgou aquele leão, mostrou a sua força. O que ele fez? Depois que ele voltou pelo mesmo caminho e viu algo doce nesse leão, viu mel. Só que o cadáver, um animal morto, era impuro. Mas ele não se ligava, ele queria aquele mel. E queria gabar daquilo que ele tinha feito. Foi comer o mel, mas ele acabou se tornando impuro. A vida dele foi, mesmo apesar das grandes vitórias, de impureza a impureza, porque ele tocava nas coisas que ele não deveria. Mas agora veja só a diferença para o Novo Testamento. Jesus veio e ele tocava nas coisas impuras. Mas o que acontecia? Ele se tornava impuro? Quando aquele leproso, ele tocou naquele leproso, naquela mulher com a hemorragia, tocou nele, ele se tornou impuro? Não, porque instantaneamente essas pessoas foram curadas, Onde ele tocava, ele não se tornava impuro, mas aquelas pessoas se tornavam puras. E esse é o fato quando nós somos escravos de Deus. Jesus vai nos tocar. Jesus vai nos curar, Jesus vai nos santificar e Jesus vai fazer algo novo em nós. E aos poucos a gente está percebendo que não somos mais os mesmos, Na nossa conduta não é ainda tudo santo, mas estamos no processo agora com Jesus. A santificação, o processo de se tornar santo. E aí você percebe, eu já tenho novos pensamentos, não são mais os mesmos. Eu já tenho mais gentileza no agir com outras pessoas. Eu tenho um coração de servo. Eu tenho uma língua pura que faz a diferença. E depois do fruto, o terceiro ponto, vamos ver o salário. O salário do pecado ou o dom de Deus, versículo 23.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário. Salário é uma recompensa que você recebe pelo trabalho feito, né? Então, você trabalha, vai ganhar alguma coisa. Tomara que seja justo, né, e digno do seu trabalho, mas o pecado sempre paga. E aquilo que você faz, pecando uma vez só, só mais uma vez, você está juntando uma recompensa que você vai receber um dia. E, de certa forma, você recebe imediatamente. Você está indo em direção à morte, porque o salário do pecado é a morte. Em primeiro lugar, imediatamente, a morte espiritual, que Adão e Eva também experimentaram, né? A quebra da comunhão com Deus. Eles perceberam certas coisas. A gente está nu, a gente não está legal, né? A gente agora quer se esconder de Deus. Quebrou a comunhão com o Senhor. É uma sensação que, para nós cristãos, é a mais terrível. A sensação que você quebrou essa comunhão com o Senhor, que você desagradou o seu mestre. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Toda criança quer agradar seus pais, né? Mesmo que viva em rebelião e tudo mais, né? Principalmente as crianças pequenas, elas querem agradar o seu pai e sua mamãe. E da mesma forma nós queremos agradar, mas ainda caímos em tentação e em pecado. E isso machuca a gente também, isso é uma sensação terrível. E a gente acaba tendo a falta da paz, da alegria que a gente tinha. Parece até uma nuvem escura que está sobre você, né? Parece que tudo ficou cinza, né? A sua lente mudou, parece que todo mundo é contra você, né? Tudo muda quando a gente não está em comunhão com Deus. E uma sensação terrível também de não estar no centro do fluir, né? Do agir de Deus. E você percebe, são oportunidades perdidas. Cada pecado é um tempo perdido que eu poderia ter usado para tantas outras coisas e não me deu prazer o que eu queria. E no final pode até ser a morte física para um cristão, que a Bíblia fala que no último caso, num caso extremo, Deus pode até recolher aquela pessoa. A morte física pode ser um tipo de disciplina para um cristão que continua no pecado, que não quer abrir mão de algo que vai destruir a vida dele. E Deus pode falar, vem cá, filho, eu vou até te recolher, vamos dizer, antecipadamente, e você vem para cá. É a morte física. E claro que para os não cristãos, esse versículo, né, evangelístico, o salário do pecado é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. É a soma de todas as escolhas que você tomou durante a sua vida. Não foi uma vez só. Foram milhares e milhões de vezes que você falou não para Deus. E agora você quer entrar no céu, um lugar que você nunca quis, né? Na sua vida inteira. Você escolheu o salário e você vai receber um salário que é separação eterna. Então não brinca com o pecado. Não brinca nenhuma vez, porque é muito sério. A gente só vai experimentar todas essas coisas ruins relacionadas à morte se a gente quer. Porque a gente não precisa pecar mais, né? Somos novas criaturas em Jesus. E o outro lado? Porque temos o salário da morte e a vida eterna. E a gente até espera. O salário do pecado é a morte e o salário de Deus é a vida eterna. Mas não fala de salário, fala de dom. Fala de dom. Não fala de algo que a gente tem que merecer, tem que trabalhar para ganhar. Não funciona assim com Deus. É o dom de Deus. A justiça a gente já recebeu pela graça, né? Por meio da fé. É um dom gratuito. E perceba a grande diferença. Com Deus, em Jesus, a gente nem tem como trabalhar para ganhar ou para merecer. É algo que Ele nos dá livremente, gratuitamente. Receba o presente uma vez que você crê. A vida eterna é sua, porque você creu.
Como? Diante de um dom. A gente não fez nada para ganhar, só cremos e recebemos. Diante de tudo isso, como ainda podemos pecar? Nem que seja uma vez. Como? Com tudo que a gente recebeu, fomos libertados do pecado, fomos declarados justos, estamos sendo transformados e santificados. Temos a vida eterna hoje que vai fluir para uma vida sem fim com Deus. Como diante de um dom, ainda podemos escolher desagradar o nosso Pai, o nosso Mestre. E me lembrando mais uma vez, não é salário. Não é recompensa por algo que você fez, foi dado de graça por aquilo que Jesus fez na sua vida. Vamos honrar esse dom, vamos honrar esse presente. Eu quero terminar com um versículo em Hebreus 2, os versículos de 1 a 3, que nos falam o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A gente recebeu o dom de Deus, tão grande salvação, a vida eterna. Você está no caminho certo. Você é filho, filha de Deus. Você é um peregrino na direção da cidade celestial. E a Bíblia fala, Deus fala, não se desvie por nada. Não se desvie nem por um pecadinho, nem por uma vez só. Continue firme, com os olhos fitos no alvo. Você está no caminho certo. Não se deixa desviar, porque o pecado sempre é pecado. E vai te dar um salário que você não vai gostar. Lembra que você agora é escravo de Deus e que você recebeu um dom pelo qual você não fez nada, é um presente, a vida eterna. Vamos viver essa vida digna do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por abrir os nossos olhos para os fatos espirituais, para o mundo espiritual que tantas vezes a gente esquece, Senhor, está ignorante, Senhor, de que existe a batalha em nós entre a carne e o espírito, existe o diabo que quer ver a gente caído no chão prostrado e acabando, Senhor, fazendo a vontade dele. Senhor Jesus, abre os nossos olhos, que a gente continue, Senhor, com os olhos fitos em Ti, no alvo, na cidade celestial, no céu, Senhor, nosso chamado no alto, para que a gente continue em pé, para que a gente continue firme, Senhor, para que a gente continue, Senhor, sábios em nossas escolhas. Nos fortaleça, Senhor, que a gente não caia em tentação, que a gente, Senhor, não caminhe por caminhos, Senhor, que nos levam à tentação. Senhor Jesus, que a gente esteja espiritualmente forte, mas também fisicamente e emocionalmente forte, Senhor, detectando sempre onde estão essas mentiras do diabo que ele joga lá no fundo, Senhor. Parece que a gente até não percebe que tem. As iscas que ele usa, Senhor, tão, Senhor, individualizado para nós, sabe exatamente, Senhor, a maior probabilidade para a gente cair. Nos livra, Senhor, desses laços do diabo. Nos livra, Senhor, desse poder da carne em nós, que a gente venha se fortalecer em Ti como escravos de Deus, como escravos da justiça, como aqueles que receberam um dom tão tremendo, Senhor. Que a gente faça proveito desse dom, que a gente faça uso desse dom, que a gente, Senhor, dê a dignidade para esse dom, e validando esse dom através das nossas escolhas, através das nossas ações e começando com os pequenos pensamentos. Eu peço, Senhor, se tiver alguém, Senhor, que está assistindo, que estiver aqui, Senhor, que tenha caído no pecado, que tenha se afundado, Senhor, um pouco, Senhor, nos laços do pecado e numa nova escravidão, que Tu possas romper esses laços, que Tu possas, Senhor, romper essa teia, Senhor, que foi feita. Em nome de Jesus, que todo o poder do pecado seja quebrado, como já foi quebrado na cruz e agora na vida de cada pessoa,
para que a gente viva uma vida de santidade, uma vida, Senhor, que a gente vê que a gente está sendo transformado em Ti, pelo Teu poder que atua em nós. Obrigado, Senhor, que nós não somos mais os mesmos, mas que nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida em piedade, para uma vida no Senhor, uma vida abundante. Que essa vida, Senhor, venha como chuva sobre as nossas vidas, venha inundar o nosso coração e que a gente continue de coração, Senhor, Te agradar, obedecendo a Tua palavra, e nos ajude, Senhor, a cada momento, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus.